Boa tarde a todos e a todas. Agradecer a presença de todos. E antes de formar a mesa aqui, essa reunião é uma reunião ordinária do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Política Municipal de Resíduos Sólidos, que é uma ferramenta criada pela Frente Parlamentar Ambientalista de Vitória. Nossa pauta de hoje, ela versa sobre uma palestra sobre leilão dos resíduos com potencial de reciclagem excedentes à capacidade de reciclagem das associações de catadores de Vitória. O palestrante é o Rodrigo Stelling, que é empresário, atuou durante 10 anos na área de desenvolvimento regional sustentável e integrado, como diretor do Corredor Centro-Leste e Corredor Atlântico do Mercosul. É assessor da Superbid desde 2004, empresa pioneira na realização de leilões eletrônicos oficiais no Brasil e na América Latina. Foi responsável por viabilizar o primeiro leilão eletrônico municipal do Brasil, através da Prefeitura de Vitória, em 2007, o que culminou com o prêmio de melhor trabalho de gestão pública do Brasil pelo FONAC, que é o Fórum Nacional das Secretarias Municipais de Administração de Capitais, isso em 2011. Fundou a Gestão de Patrimônio Público, que é uma empresa que atua na gestão patrimonial, incluindo leilões eletrônicos e bens inservíveis, resíduos e renovação de frotas, máquinas e equipamentos. Idealizou a Ambia, Eficiência Ambiental, startup que traz um novo conceito a respeito de como a sociedade pode encarar e resolver os problemas de ordem ambiental, e deles tirar o maior proveito e retorno financeiro e econômico. O nosso segundo ponto de pauta é a apresentação pelo Instituto Ideias e pela Revertec do monitoramento do ponto de entrega voluntária de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos que está instalado no Shopping Vitória desde o dia 10 de agosto. Então, antes de começar, eu gostaria de convidar o vereador Sérgio Magalhães, que é presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, para compor a mesa aqui. Convidar também o nosso palestrante, o Rodrigo Stelling. E convidar também a Tereza Romero, do Instituto Ideias, que é a outra palestrante. Boa tarde, gente. Tá saindo o som? Tá. Não? Esse aqui sabe. Aqui. Alô? 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 Okay. Beleza. Melhorou. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que nós nos encontramos, né? Na realidade, não sou eu que estou recebendo você, nós estamos nos recebendo, né? Todos nós fazemos parte desse grupo fantástico e que já está apresentando alguns resultados positivos que depois da palestra do Dr. Rodrigo nós faremos a avaliação desses resultados e que nós vamos fazer em torno deles. Agradeço também ao Marquinhos, que está aqui representando a Sense, e todos que já foram citados, nossos amigos que estão aqui, do gabinete, Adifas, Heraldo, Kikito, e todos que compõem esse magnífico grupo. Vamos ouvir essa importante palestra, porque nós sabemos que foi criado recentemente um grande excedente de resíduo na nossa prefeitura em função do aumento da coleta. E nós estamos pretendendo implantar uma lei que já foi aprovada desde o ano passado, que vai obrigar todos os geradores, com exceção, alô, falhou.
alô, todos os geradores, com exceção das unidades unifamiliares, a fazer sua coleta seletiva, vão ser obrigados. Então, o volume de reciclável deve aumentar muito. E nós temos que ter um mecanismo, caso a gente não esteja preparado para segregar e vender tudo isso, nós temos que ter um mecanismo eficiente e rápido que possa cumprir a legislação de comercializar o excedente, para que a gente não perca nada, como quase perdemos aí um montante expressivo, que se não fosse uma boa articulação entre prefeitura, Câmara e marca ambiental, estaríamos aí digamos, com um prejuízo econômico e ambiental muito grande. Então, portanto, vai ser de grande valia ouvir esse instrumento eficaz que são os leilões eletrônicos, que a gente já conhece um pouco e que o Rodrigo vai nos brindar com a sua fala. Obrigado, Rodrigo, pela sua presença. Sucesso. Alô, agora funcionando. Nós vamos pedir licença para ficar lá embaixo para poder ouvir melhor a sua palestra, ok? Bom, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o vereador Serjão, o Hélio, a Mirella e todos os demais integrantes aí do Grupo de Trabalho de Resíduos Sólidos que nos fez esse convite e muito nos honra estar aqui fazendo uma apresentação do trabalho que nós fazemos e até sugerindo algumas ideias e trazendo até algumas experiências de fora e outras até daqui do próprio município de Vitória que podem ser implementadas. Eu peguei uma palestra minha que eu dei já na Frente Nacional dos Prefeitos, em Brasília, falando sobre essa questão do leilão eletrônico, da recuperação de capital de bens inservíveis. Eu falei isso em 2009, em abril de 2009, quando eu me recordo que estava até havendo uma marcha dos prefeitos lá, pelo repasse do FPM, foi logo em seguida após a crise de 2008, e eu colocando para os prefeitos que tem muito dinheiro dentro da administração que pode ser recuperado. E a questão dos resíduos também se encaixa nesse tema. Se puder apagar um pouco aqui, acho que fica melhor para... É possível? Isso. Bom, eu não vou falar só sobre leilão especificamente, mas sobre leilão eletrônico de resíduos, né, que é a experiência que a gente possui. Como a tecnologia pode favorecer todo esse processo de destinação dos bens inservíveis, resíduos e a geração de receita com isso. Pode passar, já. Bom, aqui o Hélio já fez uma apresentação, né, da experiência que a gente possui. Nesses 10 anos aqui, eu trabalhei muito com desenvolvimento sustentável e integrado, então sempre pensando nas questões de ordem ambiental nos projetos de desenvolvimento na área de infraestrutura. Então, o meu contato com a área ambiental já vem de alguma longa data e foi aumentando a partir do momento que, em 2004, eu fui convidado para assessorar a Superbid, que foi a empresa que criou a tecnologia de leilão eletrônicos aqui no Brasil, em 99. E, a partir de então, a gente aprofundou bastante esse trabalho, que eu vou mostrar ao longo da palestra. Pode passar já. Primeiro, eu faço uma abordagem da questão do patrimônio público, né? Quer dizer, um conceito simplório, né? Um conjunto de ativos físicos, mobiliários, imobiliários, ambientais, turísticos, culturais e simbólicos na cidade, estado ou país. E a gente faz até esse desenho, né? Quer dizer, de um clips
a uma praça pública, é tudo patrimônio, um bem do cidadão, deve ser preservado, deve ser cuidado, principalmente cuidado e trabalhado. E parte desse patrimônio é o gerador de resíduos. Pode passar, já. Eu vou me ater um pouco mais ao patrimônio mobiliário, que, por sua vez, é o maior gerador de resíduos. Quer dizer, toda prefeitura, eu estou falando aqui da prefeitura, mas isso cabe à sociedade como um todo, e falo isso um pouco mais adiante, né, possui, né, veículos, iluminação pública, mobiliário, equipamentos eletroeletrônicos, né, isso tudo, com o passar do tempo, acaba a vida útil desses equipamentos e viram bens inservíveis. Pode passar, já. E esses bens e ativos inservíveis, eles causam uma série de danos ao meio ambiente, ao se acumularem, ao não ter um local adequado para se guardar. Eu já percorri o Brasil inteiro, várias prefeituras, vários municípios, e já vi inúmeros problemas de ordem ambiental decorrentes do acúmulo de bens inservíveis e a falta de espaço para armazenar isso, e armazenagem de forma adequada. Então, os problemas são inúmeros, né? Danos ao meio ambiente, o capital parado se desvalorizando, né? Então, vai havendo uma perda de integridade física desses bens e, por conseguinte, valor. Há um prejuízo operacional e financeiro de toda ordem, né? Esses são os tipos de inservíveis com os quais, geralmente, a gente se depara quando a gente está tratando com o município, com a administração pública. Pode passar, gente. Eu estava até falando com o Hélio aqui, é difícil a gente encontrar na área pública uma visão holística a respeito da gestão do patrimônio, ou seja, da aquisição até o descarte. É fundamental fazer uma análise da vida útil econômica de bens, né? E o que a gente vê muitas vezes é deixar com que esses bens virem sucata, depreciem, etc., e façam a venda tão somente após o seu ponto ótimo de troca. Então, eles já são resíduos aqui, só que só são detectados como tal numa escala de tempo muito maior e, por conseguinte, você tem uma perda muito elevada de valor na hora da venda. Pode passar, já. Aí um pouquinho que a gente traz até da experiência nessa área de veículos do setor privado. Na área privada há uma renovação muito mais rápida desses equipamentos. Pode passar, já. Isso aqui, eu tenho certeza que esse grupo aqui tem visto muito, trabalhado muito a questão, né, da análise com foco na economicidade energética. Isso tem gerado cada vez mais rápido resíduos na sociedade como um todo. Pode passar, já. Os prejuízos são enormes, diversos, e a todo momento a gente vê nos jornais do país inteiro notícias a respeito de como a falta de cuidado com o patrimônio público e até com os resíduos, com os bens inservíveis nossos, mesmo da sociedade, trazem uma série de danos ao meio ambiente. Pode passar, já. A gente fez um levantamento algum tempo atrás, e a gente estima que existem, entre bens inservíveis na administração pública no Brasil, cerca de 80 bilhões de reais para serem vendidos. Nesse valor eu não estou computando aqui os resíduos sólidos urbanos gerados pela sociedade. Tá? Esse levantamento a gente não tem, pode até ser feito, não sei nem se existe esse levantamento. Isso é o que a gente estima que exista na administração pública, no Brasil, hoje, se todo o setor público leiloasse os bens inservíveis que já se encontram acumulados. Seria uma injeção de 80 bilhões de reais nos cofres públicos. Pode passar, já. Bom, o lixo urbano da sociedade moderna, nós estamos aí sobrecarregados aí de equipamentos, principalmente eletroeletrônicos, que tem uma vida útil cada vez menor, né? A gente compra um celular, 6 meses ele já se torna obsoleto, e uma série de bens de consumo, né? A vida útil dos bens de consumo da sociedade moderna
tem diminuído, o que gera um acúmulo de resíduos de lixo cada vez maior, em volume e em fluxo desse lixo. Pode passar já. A gente fez uma visita recente aos galpões da Prefeitura de Vitória, né, e isso acaba se refletindo, né, nesse acúmulo, e a falta de estrutura para se armazenar de forma adequada esses bens acaba dificultando realmente a segregação e a venda pelo melhor valor possível. Pode passar já. Isso, como uma visita que a gente fez mais recentemente aqui em Vitória, pode passar já. Pode passar. Carteiras escolares com equipamentos de informática, pode passar. Pode passar. Agora, uma notícia boa é o seguinte, esse gráfico aqui que eu trouxe, ele mostra o que anda acontecendo. O custo dos recursos naturais, que são finitos, é uma curva ascendente, só tende a aumentar. Né? Quer dizer, então a matéria-prima vai ficar cada vez mais cara. Isso faz com que o valor dos resíduos, a curva do valor dos resíduos com potencial de reciclagem, também cresça. E, em contrapartida, de forma também favorável, o custo da tecnologia de reciclagem, aqui a Mirella até da marca tem até mais propriedade para estar falando a respeito, mas a curva de custo com a tecnologia para a reciclagem tem caído. Então, o que está fazendo? Cada vez mais vale mais a pena reciclar. Ao mesmo tempo que a sociedade tem gerado mais resíduos, né, o valor desses resíduos tem aumentado, o custo tem diminuído. Então, inclusive, é uma enorme oportunidade de negócios, de geração de emprego, renda, etc., para um município, uma determinada região. Pode passar já. Bom, eu trouxe aqui só alguns itens que eu peguei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que eu achei interessante, né? A questão da visão sistêmica, né? São princípios, né, da gestão dos resíduos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e o reconhecimento do resíduo sólido reutilizado e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. Quer dizer, vai bem contra a tendência que eu mostrei no gráfico anterior. Pode passar. Aqui eu peguei só uma parte da lei, né, o início da lei do vereador Serjão, muito bem colocado num momento muito oportuno, obrigando aí o município a fazer a venda, a comercialização dos resíduos sólidos urbanos passíveis de reciclagem. Os excedentes, quando as associações e cooperativas não possuem capacidade para fazer, para absorção disso. Pode passar. E aí eu trago, faço antes da gente entrar na questão do leilão eletrônico em si, da nossa experiência, aspectos legais referentes à questão do leilão. O artigo 17 da Lei 8.666 é clara que a alienação de bens da administração pública será precedida de avaliação e dependerá de licitação. Isso eu faço um destaque aqui, porque eu tenho visto muito a falta de uma correta avaliação dos bens na hora de se fazer a alienação dos meus. Quer dizer, uma etapa que precede a alienação dos bens. Pode passar já. Bom, ainda na Lei 8.666, o artigo 22, a modalidade de licitação, leilão, que é a venda de bens, alienação de bens para quem ofertar o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Pode passar já. O artigo 53 fala especificamente sobre o procedimento do leilão, que pode ser cometido a leiloeiro oficial, registrado na junta comercial, ou um servidor designado pela administração. E, mais uma vez, coloca a questão da necessidade de avaliação prévia para fixação do preço mínimo de arrematação. Pode passar já. Aqui eu trago algumas outras colocações a respeito. O professor José dos Santos Carvalho fala que é necessário que antes do processo sejam os bens devidamente avaliados, por óbvia razão.
pela questão do princípio da preservação patrimonial dos bens públicos, que é o que emana o artigo 53, parágrafo 1º do Estatuto, que diz respeito à questão da avaliação prévia. Pode passar já. Mais uma colocação, avaliação prévia da essência do leilão, isso aqui é do conselheiro do Tribunal de Contas, Mato Grosso. Mesmo porque, para ser dado início ao certame, é dispensável a fixação do preço mínimo de arrematação. Pode passar já. Esse decreto é um decreto que regulamenta a alienação de bens em âmbito federal. No seu artigo 17, também coloca, nos casos de alienação, a avaliação do material deve ser feita de conformidade com os preços atualizados e praticados no mercado. Pode passar já. Essa lei regulamenta a profissão do engenheiro, coloca entre as atividades de engenharia as avaliações. Pode passar. E a resolução 345 do CONFEA estabelece como atribuição privativa dos engenheiros as perícias e avaliações sob pena de nulidade. Eu estou abordando bem as questões legais, porque tem todo um procedimento para que haja a alienação de bens da administração pública. Pode passar já. A NBCASP, que são as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, também aborda na norma NBC-T 16.10 e outras normas alguma coisa a respeito do controle patrimonial, etc. E aqui eu trouxe só um conceito da referida norma sobre a questão de valor recuperável. Valor de mercado menos o custo para sua venda ou o valor que a entidade espera recuperar pelo uso futuro de um ativo nas suas operações, o que for maior, que é o tipo de avaliação que é necessário na alienação de bens. Pode passar já. Cujo conceito ele está mais bem detalhado pelo IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, que coloca que, para a alienação de bens, o tipo de avaliação é o valor de liquidação forçada, que é um valor para uma situação de venda compulsória, típica de leilões e também utilizado em garantias bancárias. Pode passar já. Bom, passadas as questões de ordem legal, que dizem respeito à alienação de bens, a gente começa a entrar na questão do seu procedimento. O mercado de excedentes inservíveis tem uma série de dificuldades para a recuperação de valor e na venda. Pouca informação sobre as oportunidades disponíveis, baixa liquidez, a depender do tipo de resíduo e da localização em que o mesmo se encontra, se limitar a um mercado local, você não tem liquidez, porque não tem mercado, ainda não tem uma indústria localmente para poder fazer a aquisição daqueles bens. Isso acaba trazendo uma dependência de poucos compradores locais ou regionais. Muitas vezes os intermediários capturam uma parte do valor, então o proprietário do bem não consegue fazer a venda pelo melhor valor possível, porque poucos compradores têm acesso, que por sua vez adquirem para poder transferir para terceiros. Falta de referência de valores de mercado, a questão da necessidade da avaliação, e geralmente processos pouco transparentes e não auditáveis. Então, o que muito se vê é os inservíveis não são vendidos ou o são por preço vil. Pode passar já. E aí a questão do leilão presencial versus o eletrônico. Como colocado, como as dificuldades no slide anterior a respeito do mercado de excedentes. No presencial, no tradicional, que a gente chama, a oferta fica limitada a poucos compradores, geralmente da região onde se encontram os bens. A possibilidade de combinação de preços prévios entre compradores, o conluio ou o conhecido caixinha, que acontece nos leilões, fica muito mais sujeito. O processo é moroso e burocrático, tem baixa liquidez e a venda a valores abaixo do mercado, procedimento não auditável. As vantagens do leilão eletrônico, ele inviabiliza a formação de fraudes e conluios entre compradores. A gente mostra mais adiante essas ferramentas que impedem isso. Há uma interação entre o ambiente presencial e eletrônico, não exclui compradores que não possuem acesso à tecnologia. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente tem feito leilões aí no interior, em municípios pequenos, e muitas vezes um cidadão local que tem interesse em fazer a aquisição de um determinado bem, não tem acesso à tecnologia ou não tem a familiaridade e
mas com leilão eletrônico, ele é híbrido, na verdade, ele é presencial e eletrônico, atende quem está, o licitante que está no presencial e no eletrônico, com igualdade de condições, então ele tem a possibilidade de participar do certame com as mesmas condições de quem está à distância. Não tem interferência humana, como no pregão eletrônico, que já é muito utilizado pela área pública, na aquisição de bens e serviços, né? Na determinação do licitante vencedor, do arrematante daquele lote, de um determinado lote, não há interferência humana nessa decisão. Isso é fundamental. E um processo completamente auditável, uma vez a tecnologia permitiu os registros, inclusive oficiais, de todas as transações que são realizadas através do sistema. Vinculação à Receita Federal para garantir a fidedignidade e legitimidade da origem dos lances de pessoas físicas ou jurídicas devidamente e previamente cadastradas, inclusive com a possibilidade de restrição para arrematantes tão somente habilitados para adquirir determinado bem que possui algum tipo de restrição ambiental, ou seja, apresentar as autorizações de ordem dos órgãos ambientais constituídos, vinculado ao Observatório Nacional, que é vinculado que é um órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia, que garante a hora certa de cada lance, e há outros mecanismos aí que permitem que o sistema ele seja totalmente auditado. Isso se traduz em transparência, que é fundamental na área pública, liquidez e valor, que é o que se busca. Ou seja, resolver o problema, quer dizer, conseguir fazer a venda, e valor. A própria lei municipal do vereador Serjão permite prever alimentar um fundo ambiental. Então, isso é fundamental para que haja um retorno de capital interessante para esse fundo, que, por sua vez, deve convertido para ações nessa área ambiental. Pode passar, já. Aqui a gente mostra um leilão desse acontecendo, da Prefeitura da Serra. Ele acontece presencialmente na Prefeitura da Serra, ao mesmo tempo presencialmente na nossa sede em São Paulo e ao mesmo tempo via internet. Ou seja, no presencial a gente não tem essas telas, né? Só tem essa participação dessas pessoas aqui que têm contato entre si, eventualmente podem combinar lances, etc. Quando ele é feito também eletrônico, geralmente esse público presencial representa 5%, no máximo 10% de todo o público participante do leilão, né? Os seus lances dados de viva voz são inseridos no sistema por um operador, vão para o telão, esse telão é a mesma tela que qualquer pessoa de casa, do seu escritório, de onde estiver conectado à internet, acompanha, inclusive o áudio do leilão trafega via internet. Então você tem uma ampla competição entre arrematantes em potencial do Brasil inteiro, cuja divulgação foi precedida de um amplo trabalho de se buscar esses compradores em potencial, atendendo o princípio da isonomia, que é fundamental em qualquer procedimento licitatório, como no caso do leilão. Pode passar, já. Bom, a tecnologia que a gente usa, alguns dados, já tem, isso aqui está um pouco defasado, esses números já está na casa de quase 1 milhão de compradores cadastrados, as vendas já estão batendo na casa de 4 bilhões de reais, que a gente vende tudo, de clips a avião 707, passando por tudo quanto é tipo de bem inservível para uma infinidade de clientes, hoje já passa de 1.000 instituições, entre públicas e privadas, inclusive do Poder Judiciário, já atendidas. Desde 99, nós já vamos para 14 anos de experiência. Enfim, isso é um pouquinho da tecnologia que a gente se utiliza. Pode passar, já. Não é só uma tecnologia, né? Tem todo um serviço de pré e pós-venda, a avaliação feito por técnicos de engenharia, especializados em cada tipo de bem inservível, inclusive resíduos, passando por todo o procedimento de loteamento, de definição do lote, quer dizer, a estratégia de venda. É possível
a gente tem feito muito para a indústria, quando se conhece a geração dos resíduos, ao invés de se esperar o acúmulo desses resíduos, criar um montante de sucata, de resíduo, de eletroeletrônico, etc., e vender somente aquele acúmulo já existente, você pode fazer uma venda que a gente chama de venda futura de sucata a gerar. Ou seja, conhecido, eu posso vender um ano inteiro de geração daquele tipo de sucata. Uma vez conhecido, né, essa geração, qual a expectativa, com uma margem podendo ir até em torno de 20%, 30%. Então, aquele arrematante desse lote de sucata a gerar, ele tem um compromisso de fazer a retirada periódica, que vai ser planejado antes, né, semanal, diário, mensal, isso vai depender do tipo de operação. Tem indústria com quem a gente conversa que a retirada tem que ser diário, porque não pode acumular nada. Por conta de falta de espaço, das certificações até internacionais nessa área ambiental, então não pode haver nenhum tipo de acúmulo. Então a gente traz essa experiência e deixa à disposição também da área pública, podendo ser trabalhada também com a geração de resíduos sólidos passíveis de reciclagem. Pode passar já. Isso é uma matéria da revista do FONAC, que fala um pouco desse trabalho que a gente implantou na Prefeitura de Vitória. Depois de 2004, quando eu passei a assessorar a Superbid, e aí passamos a atender uma série de empresas aqui no estado e no Brasil, Arcelor, Vale do Rio Doce, Samarco, Aracruz Celulose, hoje Fibria, o setor de construção pesada a gente atende muito, e uma série de outras indústrias, não só aqui, fora, ferrovias, portos, etc. Nós trouxemos isso para a Prefeitura de Vitória em 2006, e culminou com a adesão da Prefeitura de Vitória em 2007 à questão do leilão eletrônico. A Prefeitura de Vitória foi a primeira prefeitura no Brasil a se utilizar do leilão eletrônico, e a gente conseguiu triplicar a receita da Prefeitura, passando de 1 milhão para 3 milhões a receita com a venda dos seus bens inservíveis. Isso culminou, pode passar já, com um prêmio pelo FONAC, que é o Fórum Nacional de Secretarias de Administração de Capitais, em 2011, como o melhor trabalho de gestão pública do país. Eu sou capixaba, apesar da empresa ter sede em São Paulo, eu trouxe isso para a minha capital, para a minha cidade, e a gente se orgulha muito de Vitória ter sido até um exemplo a nível nacional, porque depois várias cidades no Brasil inteiro passaram a aderir a esse tipo de trabalho, e a consequência, eu tenho discutido muito isso no Nordeste, em Maceió, Recife e outras cidades, até uma variável de projetos em torno da questão do cuidado com o patrimônio público e se utilizando a tecnologia para isso. Temos outros prêmios aí do Grupo Votorantim, como melhor fornecedor do Grupo Votorantim, melhor fornecedor de todo o grupo, em 2007. A revista Business to Business, como melhor projeto de tecnologia, em 2008, e alguns outros aí, de não menor expressão. Pode passar já. Aqui mais uma outra matéria, também na revista do FONAC, mostrando o gráfico crescente de receita da Prefeitura. Eu mostro um pouco mais adiante esses resultados. Pode passar já. A tecnologia ela atende a lei Sarbanes-Oxley, que foi criada nos Estados Unidos depois da quebra da Enron, em que houve uma fraude contábil por conta dos diretores da companhia, lesando uma série de acionistas. Isso foi antes da crise de 2008, isso aqui acho que foi em idos de 2005, 2006, e aí 2 senadores americanos criaram, o Sarbanes e o Oxley, criaram uma lei lá nos Estados Unidos, que exige um nível de transparência muito maior das companhias de capital aberto com presença na Bolsa de Valores. Então, principalmente as companhias que possuem ADRs, né, a Vale, Petrobras e uma série de outras companhias brasileiras que têm presença em bolsas internacionais,
tem que atender os princípios dessa lei, que exige esse nível de transparência em todo o seu procedimento, e o nosso sistema ele atende todos esses requisitos. E também a questão da lei de transparência, uma vez que todo o procedimento do leilão ele é público na internet, qualquer pessoa tem acesso e fica exposto. Hoje, se algum cidadão quiser entrar e verificar os leilões que a Prefeitura de Vitória fez em 2007, eles estão lá, disponíveis na internet até hoje, com todo o detalhamento. Pode passar já. Aí mostra um pouco mais, né, dos detalhes dos lotes no site, a possibilidade de pesquisa, né, que ninguém vem à prefeitura, eu quero comprar um bem da prefeitura, não quero comprar um carro, quero comprar um determinado resíduo, etc. Busca por categorias esses lotes, o que facilita bastante a vida do comprador a achar um determinado lote que ele tenha interesse. Pode passar já. Isso aqui da Prefeitura de Recife, aí entra na tela de lotes, mostrando cada lote, você tem resumido, aí quando clica, tem uma série de informações bem detalhadas a respeito de cada lote, que isso é fundamental para permitir com que uma pessoa que esteja em São Paulo possa adquirir um bem que esteja em Recife, sem necessariamente ter que estar presente lá. Então, esse procedimento que a gente chama de loteamento, ele é fundamental para que haja sucesso na venda, na competição pela aquisição daquele lote. Detalha com fotos, discriminação técnica, laudos, se for necessário. Enfim, quanto mais informação a respeito dos bens disponíveis, dos resíduos, aqui o caso, maior a possibilidade de competição e valor pela aquisição desses bens. Pode passar já. Aí, não vou entrar em muitos detalhes, né? Mas quando vem nessa tela, eu gosto de sempre falar aqui, né? É importante um gerenciamento do princípio ao fim, desde o levantamento, o loteamento, quer dizer, a forma de venda. A gente discute sempre muito lá na Arcelor como é que nós vamos configurar os lotes para gerar liquidez e valor, a avaliação, divulgação, venda, cobrança, né, a liquidação financeira, o gerenciamento da retirada, as regras e condições de participação. Isso compõe um trabalho que hoje consome, na nossa estrutura, cerca de 350 colaboradores distribuídos por cada etapa de todo o processo. Pode passar. Cada leilão é um projeto, né? Então a gente analisa bem os prazos, os recursos, né? Inclusive dentro dos princípios do PMI. Pode passar já. Temos um departamento de marketing específico para fazer a divulgação dos processos de venda. Isso envolve principalmente identificar onde nós vamos achar os compradores e potencial para cada tipo de bem. Eu estou vendendo carro, então nós vamos atrás de compradores de carro. Nós estamos vendendo sucata de veículo, vamos atrás de compradores de sucata de veículos. Estamos vendendo sucata de papel, enfim, o que for. Quais os ambientes tecnológicos que essas pessoas frequentam? Está todo mundo conectado hoje. Isso é uma questão indiscutível. E cada vez mais. Hoje nós já temos aqui no Brasil cerca de quase 80 milhões de smartphones. Hoje é um dado que a gente tem hoje. Está todo mundo conectado. Somos o segundo país com maior presença no Facebook, por exemplo. Então está todo mundo em redes sociais. A gente usa, inclusive, esses canais para fazer todo o procedimento de divulgação das oportunidades existentes, sem prejuízo dos meios tradicionais de divulgação, jornais de maior circulação, revistas, matérias, temos uma assessoria de imprensa, a depender do grau de atratividade daquela oportunidade, isso gera uma matéria, e os jornais têm interesse em fazer uma divulgação. A gente teve até, nós é que fizemos o leilão dos bens do Abadia, e a Abadia estava, os bens apreendidos, ele estava, né, na mídia, né, e saiu no Fantástico. Né? A gente teve até uma sobrecarga muito grande de acessos ao nosso site, e foi até bom que foi um bom teste a respeito da escalabilidade da tecnologia, que isso é fundamental para o site não cair na hora que você tem uma carga muito grande de demanda em cima desse
desse sistema. Pode passar, Jean. 5 minutos após o encerramento do processo de vendas, do leilão, a gente emite um relatório sintético que traz de forma resumida os números, quantos arrematantes se cadastraram, quantas visitas a gente teve, quais foram os estados que participaram, quantos lances, né? Tanto uma informação gráfica como numérica, que traz ali o resultado daquele processo ali. E a gente parte para uma etapa posterior, que é a liquidação financeira, gerenciamento da retirada, às vezes, eventualmente, a depender do grau de trabalho que foi feito anteriormente, pode haver um cancelamento de um lote ou outro. Acontece muito na administração pública e é um complicador para o nosso trabalho, a forma de armazenagem dos bens. Quer dizer, a partir do momento que a gente faz o loteamento desses bens, é fundamental que aquilo ali não seja mexido. Porque se você descaracteriza esse lote, ele pode ser objeto de um pedido de cancelamento pelo arrematante. E a gente muitas vezes tem esse tipo de problema com a falta do acondicionamento adequado, segurança, preservação da integridade desses bens, daquele lote após o loteamento. Mas, enfim, a gente emite esse relatório e depois, pode passar já. Ao fim do processo, a gente emite o que a gente chama de um book do leilão. É um relatório, geralmente, todos os relatórios são em meio digital e também a gente emite impresso, mas ele é bem grosso em termos de informações, porque ele traz todos os arrematantes, todos os interessados que se cadastraram. A gente teve em um leilão da Prefeitura de Vitória, mais na frente, acho que mais de 1.000 pessoas que se cadastraram. A relação com nome, telefone, CPF, CNPJ, e-mail, etc., está tudo dentro desse relatório, assim como toda a dinâmica do processo, evolução de lances, etc., para mostrar o grau de transparência e eficácia de todo o trabalho. Isso é um documento importante que fica à disposição dos departamentos de auditoria, das empresas, os órgãos de fiscalização, etc., a respeito de toda a lisura do processo. Pode passar já. Um pouquinho das etapas, né? Eu falei ao longo do pré-leilão, listagem, cronograma de atividades, o planejamento, pré-análise, avaliação, loteamento, fotos, definição dos preços, a documentação necessária, as regras para participação, né? O edital do leilão, o agendamento da visita dos interessados, porque além da visitação online, né, faculta-se, é obrigado a facultar a visitação em loco desses bens disponíveis para venda. Pode passar, já. Publicação do edital, mídia online, divulgação, todo o trabalho de marketing. A gente busca iniciar o processo em torno de 20 dias da data do encerramento, e ao longo desses dias a gente tem o que a gente chama de um processo de formação de demanda. Então, os lances já são dados, de forma que quando a gente chega no último dia, no dia do encerramento do leilão, a gente já tem uma série de lances em cada lote, e ali a gente tem o encerramento do processo. Do ponto de vista legal, um leilão da administração pública tem que ser publicado pelo menos com 15 dias de antecedência, é o prazo que a lei exige. Pode passar já. Pós-leilão tem análise e negociação visando melhora dos valores dos lances condicionais. Isso aqui a gente ocorre muito na área privada, quando o lance não atinge o valor mínimo de venda. A gente tem um departamento que a gente chama de propostas pós-leilão, que entra em contato com os arrematantes. Processo de liquidação financeira, o sistema emite um boleto eletrônico, o pagamento é facilitado pela rede bancária, via internet, etc. Prestação de contas, agendamento de retirada. Pode passar, já. Isso aqui, um exemplo, eu trouxe alguns cases que eu acho que se adequam um pouco ao tema aqui. Isso da Prefeitura de Vila Velha. As fotos, eu não encontrei rapidamente as fotos originais, mas isso aqui era de um relatório da própria Prefeitura. Mas, enfim, a Prefeitura não tinha um local adequado para armazenar, isso é basicamente lixo, sucata, mobiliário, contendo cadeiras, mesas, tinha até mato aí no meio. E a gente colocou isso a leilão, não dava tempo, e a Prefeitura não tinha recurso, e queria se desfazer disso o mais rápido possível.
muitas prefeituras encaram isso como um passivo, ou seja, vamos gastar dinheiro, recolher, levar para lá, para cá. E nós loteamos isso, pode passar já. Quer dizer, o valor mínimo de venda foi atribuído como R$ 84,00, quer dizer, aquilo ali era um passivo praticamente da prefeitura, qualquer valor que se chegasse. E até para nossa surpresa, apesar da gente a gente já teve várias surpresas boas, né, de disputas por lotes que a gente não acreditava que seriam vendidos, houve uma boa disputa, a venda por R$ 1.234, esse lixo que estava jogado a céu aberto ali. Pode passar já. Conseguimos uma disputa, vários arrematantes que deram uma série de lances, né, e adquiriram esse lixo que estava ali, recolheram e tudo, pagaram, né, e resolveram um problema da prefeitura naquele momento. Pode passar já. A prefeitura de Cascavel é um cliente nosso que acho que é até um benchmark para ser utilizado, porque tem um processo de coleta seletiva e acondicionamento adequado dos resíduos. Então, a gente faz lá um procedimento já mais avançado, né, da venda por quilo desses lotes, que são separados por tipo de resíduos. Né, e tem sido um sucesso lá também, com muita disputa, e um procedimento que já está assim, a coisa já está rodando de forma bastante fluida, e a gente nunca para aonde nós estamos. A gente sempre pensa, olha, como é que nós estamos hoje? Como é que a gente pode sempre melhorar esse processo na prefeitura? Eu estou discutindo com a prefeitura de Maceió até um projeto interessante que o prefeito me pediu, e isso saiu até de uma ideia que saiu de uma conversa assim na prefeitura, a gente fazendo a apresentação. E a Prefeitura de Maceió tem uma política lá, dos fornecedores ter algum tipo de contrapartida social. E a gente bolou um projeto que visa trazer educação patrimonial e ambiental para comunidades carentes, promovendo a preservação, não se jogar, porque esse problema de lixo acaba... a gente vê sofá sendo jogado em via pública, indo para o sistema de drenagem pública, esgoto, etc., trazendo problemas de ordem danosa, né, até contribuindo para enchentes, etc. Mas a gente fazer um programa de educação para eles preservarem isso, armazenarem de forma adequada, a prefeitura vai entrar com espaço, etc. E a gente entra com a tecnologia fazendo a venda desses bens, esse recurso ele é convertido para alguma associação local, para a comunidade. Então a gente discutiu isso, e é um projeto que a gente colocando em prática vai ser bem interessante. Pode passar, já. Bom, aí aqui, né, alguns exemplos do tipo de sucata que a gente tem lá na Prefeitura de Cascavel. 2 toneladas de plástico, PET colorido, preço por quilo. 241 compradores em potencial visitaram esse lote, dos quais 3 deram 4 lances e arremataram por R$ 1,40 o quilo naquele momento. Sucata de 4 toneladas de plástico PET branco, tá? Quer dizer, o colorido é separado em relação ao branco, 207 visitas, 3 compradores, 4 lances. Sucata de aproximadamente 2,5 toneladas de plástico PET óleo, também com uma demanda considerável. Pode passar, já. 15 toneladas de plástico filme colorido, 267 visitas, 9 lances. Sucata de 8 toneladas de plástico filme cristal, 21 lances. 10 toneladas de PP, PVC, balde, bacia, etc. 12 lances, 314 visitas. Pode passar já. 10 toneladas, também um outro lote, com 12 lances. Aproximadamente 15 toneladas de embalagem longa vida, 170 visitas, 11 lances. Sucata de aproximadamente 12,5 toneladas de alumínio, latinha. 16 lances, 542 visitas. Pode passar. Isso aqui são alguns slides que eu pedi emprestados ao Esdras, lá da Arcelor, que é o coordenador do trabalho de vendas especiais da Arcelor. Fizeram um evento esse ano, e ele abordou o sucesso desse trabalho que a gente já vem fazendo há 10 anos lá na Arcelor,
contribuindo para a alienação de resíduos, sucatas de toda hora. Isso é tudo resíduos que nós vendemos aí, contribuímos com a Arcelor para poder fazer todo o processo de alienação. Pode passar já. Então, aqui também alguns exemplos, né? 25 toneladas de sucata de bronze, com uma disputa muito grande, mais de 20 lances, mais de 500 visitas, 5 toneladas de sucata de latão. Pode passar já. O lote 456, o volume de vendas lá é bastante grande, 156 unidades de material suporte regulável. O procedimento lá na Arcelor de armazenagem é exemplar, né? O acondicionamento, se aproveitam as caixas e tudo, né, para se recolher esses inservíveis e fazer o acondicionamento adequado. Pode passar. Mas vende-se de tudo. Volta já. Não apareceu. Pode passar. Bom, o Poder Judiciário também vem utilizando de forma considerável o nosso sistema, vem aderindo à questão da alienação eletrônica. No Judiciário tem de tudo, né? São bens penhorados, imóveis, móveis, resíduos, tem de tudo. De tudo. Com uma dificuldade que a gente não tem a possibilidade de fazer o melhor loteamento, porque cada bem penhorado de cada proprietário, parte em execução, sendo executado, é um lote. Então, isso dificulta um pouco o nosso trabalho, mas mesmo assim a gente tem tido um sucesso considerável. Pode passar já. Esse é o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, o doutor José Roberto, que é conselheiro do CNJ. Hoje, na área judicial, nós já temos o leilão eletrônico regulamentado no Tribunal de Justiça de São Paulo, Pernambuco, Paraná, e o mais recente é Mato Grosso do Sul, que é o mais avançado até na regulamentação do leilão eletrônico. E a gente já vem discutindo com o CNJ, com o Conselho Nacional de Justiça, já há algum tempo, que, por sua vez, já abriu um procedimento de regulamentação do leilão eletrônico judicial a nível Brasil. Então, logo já vai ser, com a regulamentação, quer dizer, nos referidos tribunais, há uma obrigatoriedade da alienação por meio de leilão eletrônico. Enquanto que nos tribunais, como é o caso do Espírito Santo, a gente está conversando, eu já dei uma palestra lá para alguns juízes, há uma faculdade de se utilizar o leilão eletrônico também. Alguns magistrados já estão aderindo a esse procedimento. Pode passar já. Aí também uma outra matéria na carta forense, da importância da escolha de uma ferramenta de leilão eletrônico. Aí aqui eu faço algumas considerações. Hoje em dia, a questão de tecnologia está à disposição de todos, hoje, até de uma forma muito fácil. Fazer um site na internet, a garotada hoje, com poucos recursos, de uma forma muito fácil e barata, consegue. Mas quando a gente fala de um sistema de leilão eletrônico, é fundamental verificar uma série de requisitos, notadamente nessa parte de segurança. Principalmente quando você vai levar um processo licitatório para o ambiente da web. Então, tal qual um pregão eletrônico do Banco do Brasil, tal qual um sistema de transações bancárias e financeiras via internet, o nível de segurança, redundância de todo o sistema, servidores, nível de transparência de todo o processo, é fundamental para que haja o sucesso nesse processo. A não interferência humana na decisão dos licitantes vencedores e uma série de outros requisitos aí. Pode passar, já. Isso aqui são os resultados que a gente teve com alguns leilões municipais. Esse foi o primeiro leilão eletrônico da Prefeitura de Vitória, foi realizado em 2007. A Prefeitura disponibilizou 94 lotes. A expectativa da Prefeitura, em função do seu histórico de vendas
anterior ao início desse trabalho era de R$ 276 mil nesses 94 lotes. A nossa avaliação, ela já corrigiu esse valor para cerca de 500 e poucos mil reais. E com um grande trabalho de divulgação associado à tecnologia, nós conseguimos 106 mil visitas a esse leilão, dos quais quase 1.000 pessoas se cadastraram para dar lance, deram 2.442 lances, e isso puxou o valor para quase R$ 800 mil em vendas. Por quê? 85% da arrematação foi via internet, 15% da arrematação foi no presencial. Os compradores tradicionais e outros que a gente acabou trazendo por ocasião de uma divulgação maior e que decidiram vir no presencial. Esses arrematantes aqui disputaram lance a lance com quem estava via internet. E a identidade, inclusive, desses arrematantes ela é preservada, não há possibilidade de contato. Pode passar. Em um segundo leilão, houve uma evolução do valor, porque a prefeitura passou a desfazer dos seus bens antes deles virarem uma sucata por completo, né? Então, o valor absoluto das vendas aumentaram e a curva continuou de resultados. Sabe? Tinha uma expectativa de quase R$ 500 mil, a nossa avaliação foi em torno de R$ 1.100.000, vendemos por R$ 1.600.000, também com um volume considerável de bens. Pode passar, João. Prefeitura de Cachoeiro e Itapemirim, também resultados parecidos. A gente consegue um resultado maior quando a gente leva isso para o interior, porque o volume de compradores ele está mais concentrado nos grandes centros, então é onde a gente traz. Então, quanto mais longe esses bens, quanto menor o grau de liquidez, quanto mais difícil a venda de um bem, maior é o resultado que a tecnologia traz para o processo de vendas. Pode passar. Então, um tipo de trabalho que a gente faz e que a gente deixa à disposição dos senhores aqui, da iniciativa privada, da área pública, do próprio grupo de trabalho. Estou à disposição para poder discutir algumas ideias e como colocar essas questões em prática. A gestão de bens e serviços com leilão eletrônico é um trabalho que a gente vem fazendo, incluindo, inclusive, um diagnóstico desse problema. Pode passar. A gestão completa do patrimônio com leilão eletrônico, pode passar. Inclusive, a gente tem trabalhado alguns projetos também de gestão física e armazenagem, discutindo um projeto, porque a armazenagem adequada desses bens é fundamental para o sucesso no processo de vendas. Pode passar já. Aqui um pouco dos clientes privados que já utilizam essa tecnologia, com presença aqui, Vale, Arcelor, Petrobras, o Grupo Votorantim está presente hoje na Aracruz, né, na Fibra, Samarco, indústrias de tudo quanto é tipo, com geração dos mais variados resíduos possíveis, inclusive alguns de um nível de cuidado bem maior, exigindo até uma restrição aos arrematantes. Isso é possível através do sistema, inclusive esse trabalho. A gente tem parte da nossa equipe de avaliação, loteamento, etc., de técnicos com especialidade na área ambiental para detectar algum tipo de restrição necessária para a venda de determinados resíduos. Pode passar. Na área pública, algumas prefeituras aí distribuídas pelo Brasil. Pode passar já. Isso aqui eu trouxe como uma proposta, uma sugestão, já que nós estamos dentro de uma casa que trabalha com as leis. O município de Vitória pode inovar, o Serjão já foi? Desculpa, é em Serjão. O município de Vitória pode inovar mais uma vez, regulamentando a questão do leilão eletrônico e até trabalhando muito com a experiência já muito experimentada no Poder Judiciário. Não existe nenhuma lei a nível municipal no Brasil a respeito da regulamentação do leilão eletrônico. A questão do leilão eletrônico está muito avançada no Poder Judiciário, o CNJ está trabalhando isso,
o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul é o que possui a regulamentação mais avançada. Por quê? Porque aproveitou toda a experiência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi o primeiro, e aí sempre o pioneiro muitas vezes, né, não prevê tudo, e dos demais, e hoje o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é o mais avançado em termos de regulamentação. E a discussão da nova Lei 8666, que se arrasta aí no Congresso, já prevê alguma coisa a respeito disso, mas a gente não tem expectativa, acho que no curto prazo, dessa lei ser implementada. Então, acho que é importante, como bem feito aqui em Vitória, e Vitória tem sido exemplo ao longo dos anos, e muita coisa boa no país inteiro, e depois seguido por terceiros, né? Essa questão ambiental agora, né, com a exigência da comercialização do excedente de resíduos sólidos passíveis de reciclagem, e por que não também avançar nessa questão da regulamentação do leilão eletrônico. Eu termino essa apresentação, pode passar já, com uma frase que eu gosto de sempre usar em algumas apresentações, uma frase do Peter Drucker: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então a gente trabalha muito com essa parte de tecnologia e sempre pensando, por que não fazer dessa forma? Agradeço a atenção de todos aí e eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta. Obrigado. Vamos fazer umas respostas, né? Tá bom. Agradecer a palestra do Rodrigo. Eu acho que nós podemos abrir agora para algumas perguntas. Diego, primeiro, parabéns pela apresentação. No início do ano, a gente encontramos a situação em que não havia contrato da prefeitura com nenhuma empresa de leilão eletrônico ou similar. Você pode me dizer por que esse contrato não está em vigor, o que está acontecendo, como é que se encontra isso? Porque me parece agora, na última cobrança que eu fiz, fizeram um contrato com um leiloeiro tradicional, e não na questão eletrônica. Você pode nos colocar aí como é que está isso, até para a gente, se puder, intervir, para ajudar, para acelerar? Bom, Sérgio, nós implantamos isso na Prefeitura de Vitória em 2006. Nós apresentamos isso à Prefeitura, né? Como eu coloquei, eu sou daqui de Vitória, sou capixaba, viajo bastante, já morei fora já por algumas ocasiões, mas a gente quis trazer essa inovação aqui para a nossa cidade. Apresentamos, a Prefeitura aderiu, naquela época demorou quase um ano até para um procedimento de contratação disso, a gente foi contratado, prestamos o serviço, culminou com esse prêmio que eu apresentei, ficamos durante 5 anos prestando esse serviço e o contrato venceu em 2012, início de 2012, se eu não me engano. E a Prefeitura de Vitória, no ano de 2012, abriu um procedimento licitatório para a contratação novamente desse tipo de serviço. Neste ano, por decisões que eu não sei ao certo o que houve, a Prefeitura decidiu descontinuar esse processo do leilão eletrônico, ao menos por hora, e abriu um procedimento de contratação de leiloeiro, o que difere desse tipo de trabalho, que é uma ferramenta que a gente coloca à disposição da Prefeitura. Eu já coloquei por 2 vezes por ofício ao prefeito, alertando de que seria, caso a Prefeitura vá por esse caminho, um retrocesso grande, porque volta à questão do leilão tradicional, tão somente presencial e sujeito a uma série de intempéries aí e problemas de toda a ordem. Já tive com a secretária até a Sueli, que me recebeu até muito bem várias vezes. Ela falou que tem interesse, que vai continuar, mas que o processo de contratação é complexo e tal. E, enfim, é uma decisão
da administração, que a gente não tem qualquer tipo de ingerência. Eu coloco que é uma pena se a prefeitura retroceder nesse sentido. No caso do edital, só para minha dúvida, no caso do edital de licitação para contratar uma empresa como essa, que o senhor representa, o que é medido aí? Quanto é a taxa de administração que a empresa cobra, é isso? O trabalho que a gente faz, a gente cobra um percentual sobre uma taxa de administração sobre o processo. O que escolhe o vencedor do edital é essa taxa de administração? Exato. É isso, né? É isso. Okay. Rodrigo. Tá funcionando? Tá ok? Então, Rodrigo, primeiro eu queria te parabenizar, né? Eu não tinha assistido ainda a sua palestra sobre esse tema, apesar da gente ter conversado muito sobre ele. Para esclarecer um pouco aqui na nossa pauta, né? Como que você acha, pela sua expertise, que esse leilão dos resíduos de Vitória deveria acontecer? Você falou muito em lote, liquidez, né? E como que a gente faz isso por ser o resíduo tão heterogêneo, né? Como você mostrou o caso de uma prefeitura em Cascavel, os resíduos já estão devidamente separados, que não é o caso atualmente aqui em Vitória, né? Eu queria saber o que você sugere. Bom, Mirela, eu apresentei aqui dois cases aí, extremos, um da pior situação e outro da uma situação melhor que a gente tem hoje com a administração pública, né? Sem nenhum demérito à prefeitura de Vila Velha, porque por acaso eu peguei um da prefeitura de Vila Velha aqui, mas isso aí a gente tem esse tipo de problema espalhado pelo Brasil inteiro. É importante a gente fazer um diagnóstico da situação, como é que se encontra hoje. Resolver o problema que existe hoje, rápido, o acúmulo que existe. A gente leiloa o bem, o resíduo, da forma como ele está. Se houver possibilidade, recurso disponível, facilidade para separar, etc., rapidamente, sem custo, ok, né? Proceda-se dessa forma. Mas uma regrinha básica que a gente passa para os nossos clientes, na área pública, na área privada, não mexe em bem inservível, não gasta dinheiro, esforço com aquilo que já está acumulado. Vamos vender. O arrematante se encarrega de vir, recolher, né? A gente faz uma regra bem clara no processo de venda, que não permite com que o arrematante venha, tire o filé daquele lote e largue o osso para trás. Isso acontece muito. Então, a gente tem mecanismo, em função da nossa experiência, cobrando uma caução, ele paga essa caução, recolhe tudo, aí o nosso cliente verificou que houve o recolhimento correto, a gente vai lá e devolve essa caução. Se ele não recolheu, tem uma multa prevista no edital, que é do mesmo valor da caução, não tem nem que ficar indo atrás dessa multa, e assim é feito o procedimento. Então, a gente tem tido muito sucesso com relação a isso. Mas, basicamente, é o seguinte, diagnosticar a situação. É um tipo de trabalho que a gente pode estar fazendo, e estamos. A Prefeitura de Pojuca, em Pernambuco, acabou de contratar um trabalho desses, a gente está fazendo lá, levantando toda a situação, e planejar as ações de curto, médio e longo prazo. Como é que a gente sai da situação que a gente está hoje, chega na situação em que Cascavel está, e como é que a gente melhora ainda mais. Eu estava discutindo com o Hélio aqui, e eu tenho algumas ideias, e eu já discuti alguns projetos, até de ter um local para onde esses resíduos possam ir. Você gera cooperativas ou empresas, seja o que for, lá na Marca, por exemplo, ou seja, em qualquer lugar, em que haja uma agregação de valor desses resíduos, na qualidade de uma prestação de serviço ao município, não uma aquisição. Há uma prestação de serviço cujo valor ele tem que ser um valor que fique menor do que a agregação de valor. Se esse resíduo chega lá para um determinado valor X, eu agrego o valor, ele vai ser vendido por Y, o custo desse serviço ele tem que ser Y menos X. Todo mundo ganha, né? A sociedade, geração de emprego, renda, e a tecnologia está ali associada, constantemente fazendo isso. É até melhor uma política dessa natureza,
porque ao invés da gente simplesmente vender, vem um arrematante de fora, faz a aquisição e leva e agrega valor fora daqui do nosso estado, ou do nosso município, você agrega valor aqui e vende. Para você ter um exemplo, para ter uma ideia, tem um cliente nosso que compra muito lá da Celó, ele é de São Paulo, é uma empresa grande, eu me esqueci o nome agora, mas ele compra toda a sucata de eletroeletrônico da Celó, manda caminhões e caminhões aqui, vem, recolhe tudo, leva para Guarulhos, em São Paulo, lá simplesmente passa para container, esse container desce para Santos e vai para a China. Eu cheguei para ele, pô, você tira do porto? Eu tenho uma certa experiência logística nesses 10 anos que eu coloquei ali, eu acho isso até um crime logístico que eu chamo. Porque tira de dentro da área portuária, nossa, aqui do nosso estado, leva para São Paulo de caminhão, lá não faz nenhum, não agrega nada de valor, passa para um container e exporta para a China por Santos. Então, assim, tem muita oportunidade. Tem que se fazer, agora, o que falta, muitas vezes, principalmente na administração pública, planejamento. Analisar, diagnosticar. Eu escrevi um artigo agora para a revista Compras Públicas, abordando o tema da NBCASP e a questão da gestão do patrimônio. E eu faço até uma analogia do problema patrimonial, que acaba gerando esse tipo de problema de resíduo, fazendo que, olha, estão todos os municípios, a administração pública, com uma doença patrimonial. E muitas vezes não sabe como resolver, porque não faz um diagnóstico. Como tratar esse paciente? Cada município, cada caso é um caso. E muitas vezes você encara um problema em função de números frios, qual o tamanho desse município, a população, a receita, etc. E você coloca um remédio para resolver um problema igual de um outro. Mas a cultura é diferente, o nível do problema é diferente. Então tem que se fazer um diagnóstico. A tecnologia está a serviço para resolver o problema da forma como ele está. Então, a gente pode trazer essas experiências da área privada, da área pública, como isso foi feito. Os preceitos legais são fundamentais. Eu destaquei bastante a questão da necessidade de avaliação prévia. A grande maioria da administração pública vem incorrendo em erro ao não se avaliar da forma correta os bens. Então, a gente pode atender dessa forma. Já apertei. Boa tarde, Rodrigo. Eu queria uma informação sua, né, pela sua experiência que você tem aí, né, pelo Brasil, com relação a essa questão, né, de leilões. Como hoje as empresas tratam aquele tipo de resíduo, aquele produto que na realidade é um passivo? Vou te dar um exemplo, né? Se você pensa nas placas de circuito, eu consigo entender muito bem que o exportador aí vai exportar para a China, porque algum chinês lá ou tem um processo para retirar os metais, ou então ele vai exportar para um lugar que vai tirar. Vai acabar chegando numa indústria que vai recuperar os metais, né, preciosos. Mas quando você pensa no monitor, por exemplo, né, um monitor de computador, e que com certeza deve ter muito nas empresas também, na realidade, hoje, aqui no Brasil, né, para a gente destinar um monitor, a gente tem que pagar. Como é que isso é tratado? Esse tipo de produto, que na realidade ele é um produto que tem, né, muitos componentes perigosos e que deveriam ser tratado em um local adequado, com tecnologia adequada, como é que hoje isso se faz aqui numa prefeitura ou numa empresa como a própria Celó, né? Ela paga para destinar esse tipo de produto ou ela bota para leilão? E se bota no leilão, será que alguém compra? Estou te perguntando. Olha, eu me remeto àquele gráfico ali do potencial de reciclagem, né, dos bens que só tende a aumentar. Né? Curva do custo com a tecnologia para reciclagem, ela tem caído o custo e a demanda tem sido cada vez maior. Então, você tem resíduos que saem da condição de um passivo e passam para a condição de um ativo. Sendo um ativo, passa a ter um valor, eu posso leiloar e ter uma receita com aquele bem. Eu vi isso acontecer na Celó com bateria, por exemplo. Né? Que a gente botou para venda por 1 centavo, se eu não me engano, o quilo, a tonelada, não me lembro, 1 centavo por quilo. Né? E a aquisição foi num valor muito baixo por quilo, mas saiu da condição
de um custo para a Arcelor para ser uma receita, né? Então, e aí o trabalho, muitas vezes, de diagnóstico do loteamento, da avaliação, ele pode definir se um bem, se um resíduo, ou se um lote ele é um passivo realmente, é um custo para a destinação, ou um ativo, a gente leiloa, né? E aí, havendo a necessidade legal de uma destinação correta, ainda que o aproveitamento da reciclagem, há um trabalho que a gente faz que é de restringir os interessados àqueles que estão legalmente habilitados a fazer aquisição. Até porque acho que os senhores são até mais, conhecem bem mais do que eu, da legislação ambiental, uma responsabilidade muito pesada, solidária no gerador do resíduo, né? Então, a gente se cerca dessas questões, e aí, para que esse interessado ele dê um lance no bem, no lote, eles têm que estar previamente habilitados, apresentar a documentação para a gente, e a gente vai lá e habilita num lote que a gente chama de lote restrito. Agora, se o bem ele é um passivo, ou seja, tem que se a indústria ou o que será que será no telefone? É provável. Não. Bom, mas se há um custo, você pode até fazer um leilão reverso, né, de quem cobra menos para poder fazer, para levar. Na nossa tecnologia isso é possível também. Mas você tem alguma experiência, eu digo assim, você tem já passou por algum problema como esse que você possa nos dar como exemplo? Monitores, porque com certeza esses leilões que você faz, né, provavelmente você vai separar aquilo que, como você mesmo colocou, aquilo que pode ser recuperado. Em todos os, você fala de monitores, inclusive, especificamente de monitores, em todos os leilões que a gente fez, a gente conseguiu venda, né? Foi tratado como um ativo. Até aqui da Prefeitura de Vitória, inclusive. Lotes de monitores, sucata de informática. E geralmente está tudo, quando a gente fala em prefeitura, está tudo muito misturado. Uhum. Que é difícil até a gente bota sucata de eletroeletrônica, junta um monte de coisa. Na Arcelor a gente já fez, para você ter ideia, o alcance da ferramenta. A gente vendeu lotes de computadores, a gente, para aumentar o valor, a gente dividiu em pequenos lotes, lotes de 5 computadores, 10. A gente teve vindo do Amapá comprando. Não sei nem como, frete, essas coisas, mas teve vindo do Amapá. A Arcelor cancelou depois esse procedimento de reduzir muito, porque a agregação de valor que a gente conseguia na venda não valia a pena o trabalho que a Arcelor tinha, que teria com a quantidade de arrematantes que iam lá para fazer a retirada. Depois a gente definiu, não vamos fazer lotes maiores, mas a gente, em toda a experiência que a gente tem tido com leilão de sucata de informática, monitores inclusive, a gente tem conseguido uma boa venda. Mais alguma pergunta? Marquinhos? E lâmpadas? Lâmpadas fluorescentes e esses outros componentes. Eu tenho curiosidade, porque eu nunca vi uma prefeitura pagar para destinar isso, né? Não paga para destinar. E o que faz com essas lâmpadas? Porque também ninguém vai comprar num leilão lâmpada queimada. Nós vendemos. Nossa, tem alguém que compra? Vendemos, tem vários exemplos. Sucata de iluminação pública. Seria na Vitória. Dá licença, Rodrigo, seria completando a pergunta dela referente à pessoa que vende para a prefeitura. Se no ato da venda, do edital de venda, poderia estar que ele teria que dar o destino. Isso aí deveria. Tá. O fornecedor do material, ele é responsável por recolher isso a posteriori. A gente não entra muito nessa seara, porque já foge um pouquinho do trabalho que a gente faz, né? É uma questão de cunho realmente ambiental e a exigência de quem está adquirindo aquele bem de exigir. Agora, a gente tem clientes
que são esses fornecedores. A gente faz também para esses fornecedores. Eles têm a responsabilidade de recolher esse bem, e aí nós somos acionados por eles para poder fazer a venda daqueles bens recolhidos. Mas em algumas prefeituras que não exigiram isso dos seus fornecedores, ou não sei, nem muitas vezes tem condição de identificar, aí eu não entro muito nesse mérito. A gente ainda não entrou no mérito dessa questão, mas os problemas que a gente tem enfrentado, a gente tem conseguido dar liquidez. Inclusive lâmpada, sucata, iluminação pública, né, da forma como está separado. Prefeitura de Vitória fizemos bastante, sucata, iluminação pública. Eu estou preocupado com o horário. E em função disso, nós vamos agradecer o Rodrigo pela palestra, e nós temos como ponto de pauta uma apresentação rápida da Tereza Romero, do Instituto Ideias, com relação ao primeiro monitoramento do ecoponto de coleta de resíduo eletroeletrônico. Ok? Eu convido o Rodrigo para a gente sentar aqui na frente para a Tereza nos mostrar aqui os primeiros resultados. Ser bem rápido, viu, Sérgio? Só são 5 slides. Bom, eu não sei se todo mundo aqui tem conhecimento do ecoponto que nós montamos numa parceria, né, com aí o grupo do Sejão, quer dizer, do qual a gente faz parte, o Ideias, o Shopping Vitória e a empresa Marca Ambiental. Não sei se vocês todos têm conhecimento, mas esse ponto ele está funcionando no estacionamento do Shopping Vitória, e tem mais ou menos por um período até agora de 1 mês. A princípio, esse ecoponto vai funcionar durante 3 meses, e nós estamos fazendo um monitoramento mensal para ver como é que está se comportando, né, a população, se a população está indo destinar esses resíduos eletroeletrônicos. Espera. Reunião ecoponto, por favor, aqui, ó. Reunião aí. Bom, pode passar, por favor. Então, o ecoponto, ele é um container que foi todo adesivado, né? Lá tá muito claro aonde é que, quando você chega no Shopping Vitória, tem vários totens lá dentro do shopping, indicando que o shopping está oferecendo esse serviço, né, em parceria com essas empresas que eu já citei, para a população. Então, ele está ali, né? Então, ele está todo adesivado, e ele tem funcionado, a princípio, dia de sábado e domingo, que a gente entende que é o dia que as pessoas podem ter mais disponibilidade para levar esses equipamentos. Pode passar, por favor. Então, foi feito toda uma divulgação também, né? Nós, juntamente com o Shopping Vitória, fizemos uma panfletagem já por duas vezes, ali na entrada, onde ficam as cancelas do shopping. Nós já fizemos duas campanhas. Pode passar. Como eu falei também, internamente tem uns totens ali perto do cinema, naquela entrada nova. Eu vi claramente que tem muita vista da população. Também foi objeto de divulgação na mídia, né, na Gazeta e na Tribuna, na época que nós fizemos a instalação. Pode passar. Isso aí também são outras matérias. Pode passar. Aí está mostrando, né, como é que está sendo feita a coleta. Então, nós colocamos o nosso funcionário lá nos sábados e nos domingos, e agora nós vamos fazer a primeira coleta. Pode passar. Então, esse é o último slide, tá? Na realidade, esse é só um monitoramento. A gente vai fazer a coleta já essa semana, né, Mirela? E a gente calcula que a gente tem aproximadamente 1.200 quilos, né, de eletroeletrônico. Então, ali a gente tem feito um cadastro de tudo que entra, né? Então, equipamento de informática 137 e telecomunicações 172.
e os atendimentos 92. São coisas também variadas que vêm chegando lá. E totaliza 309 equipamentos, né, que chegaram lá. Bom, na minha avaliação, eu tenho, né, buscado sempre informações com nossos funcionários para saber se a população ela está ciente de que e ela tem se disposto a levar. E a minha avaliação é que eu acho que a gente vai ter que trabalhar mais, porque eu acho muito pouco, né, assim, na minha opinião, é muito pouco que a gente conseguiu fazer até agora. Talvez a gente pudesse, viu, Sérgio, estar reforçando mais a parte da divulgação. E também, eu acho que tem uma coisa fundamental aí que eu acho que a gente tem que evoluir. Quando a gente fala em responsabilidade compartilhada, a gente fala a responsabilidade desde o fabricante até o consumidor final, que é esse que necessariamente tem que levar o produto lá. Mas existem outros, né, que estão no meio dessa cadeia, né, que eles também deveriam estar envolvidos, que são principalmente os lojistas. Então, assim, a gente já vem tentando, né, Sérgio, tentar um contato com o CDL, com os dirigentes logísticos, para que envolver as empresas que comercializam. Só no Shopping Vitória tem umas 8 ou 10 que comercializam esse tipo de equipamento. Eles sabem que a gente está ali, mas eles teriam que ter um papel, na minha opinião, um papel mais ativo com a população, no sentido de estar orientando a população para que a população, de fato, venha a devolver, né, esses produtos que são inservíveis. Porque a gente observa com essa experiência, quer dizer, é muito fácil para dizer, porque não tem onde a gente jogar, porque a prefeitura não faz. Primeiro que a prefeitura, pela nova política nacional, não é obrigada a fazer. E a tentativa que a gente está fazendo é no sentido de fato, dispor para a população isso que, na realidade, não existia, um ponto onde ela possa levar os produtos que não servem mais. E o que a gente pode observar é que, infelizmente, a população não leva. Não leva. Continua acumulando lá nas suas gavetas, nas suas empresas, e não se dispõe a colocar dentro do carro e levar no ponto. Então, assim, eu acho, sabe, Sérgio, que a gente tem que trabalhar, talvez evoluir mais, principalmente com esses outros atores da cadeia, que são os comerciantes, porque eles podem ter um papel importante. Acho também que devemos dar continuidade, ter mais campanhas, né? Talvez pudéssemos também, apesar da prefeitura não ser a responsável, mas a prefeitura também poder ser um parceiro nessa iniciativa para que, de fato, isso venha a funcionar. Porque a minha preocupação é que a gente chegar nos 3 meses e ver que esse sistema vai ser insustentável. Então, claro que isso não quer dizer que esse sistema do Shopping Vitória vá possibilitar uma empresa se automanter, né? Não, porque hoje ninguém paga para destinar isso. E pela Política Nacional de Resíduos, esses equipamentos, eles têm que ser destinados e a responsabilidade é de todo mundo, principalmente da indústria que produz. Só que até o momento, quer dizer, o que o governo federal fez foi lançar o acordo setorial para as empresas de eletroeletrônico. Eu sei, por informação do próprio Ministério do Meio Ambiente, que foram postados 10 acordos setoriais, porque a indústria de eletroeletrônica ela é muito vasta, né? Tem de geladeira, televisão, a computador, a tudo. Então, foram postados 10. E a expectativa que eu ouvi do próprio Ministério é que esse é um processo, vai ser lento, não vai ser da noite para o dia, que vai se conseguir, assim, fechar esses acordos. Pra vocês terem uma ideia, a Política Nacional de Resíduos é de 2010, e até o momento que o governo conseguiu efetivar, foi um acordo que foi das embalagens de óleos lubrificantes. As embalagens plásticas têm 4 acordos, ainda não conseguiu finalizar, pelo que eu, né, recentemente, a não ser que nos últimos dias tenha conseguido evoluir. Então, assim, fica aqui, sabe, o meu, assim, alerta e também com algumas ideias, e gostaria também de ouvir também de quem pode também contribuir, para que a gente possa não deixar a população sem ter esse serviço. Mas, se ele for inviável, o próprio shopping vai ser o primeiro a não querer manter essa iniciativa. Tereza,
deixa eu fazer algumas colocações aqui sobre essa questão aí. A primeira é com relação ao CDL e com relação ao shopping. O shopping confirmou presença aqui, é parceiro do Ecoponto, mas justificou a ausência por outra agenda de última hora do Luiz Rafael, que é o superintendente. O CDL também enviou um e-mail justificando a ausência. Mas é fundamental, o Marcos está aqui da Sense, nós precisamos discutir uma situação diferente. Uma é o envolvimento da Secretaria de Serviços. Tá? Não para assumir a paternidade ou para assumir curso, não, mas para entrar no projeto como parceiro, para ajudar a ampliar a gestão do problema de uma visão muito mais alongada. A segunda é o envolvimento do CDL. Nós temos que achar uma forma de inserir os lojistas dentro do projeto, desse piloto aí, que nós temos mais 60 dias pela frente, para que a gente possa construir uma possibilidade de mudança de hábitos. E uma terceira questão, que aí o Sérgio, aqui na Câmara, pode avaliar dentro do seu mandato, que é a questão do descarte dos produtos que estão dentro das prefeituras, das secretarias, com plaqueta de patrimônio, que às vezes esse produto está inservível, não tem nenhuma utilidade de fato, mas o descarte dele é dificultado porque ele faz parte do patrimônio. Então, de repente, avaliar se uma legislação específica possa, em que condições, facilitar com que esse material pudesse ser descartado. Então, talvez essas seriam algumas ações que a gente pudesse discutir e implementar uma implementação já dentro do grupo, dentro dessa avaliação do Ecoponto. Eu queria também fazer... Eu queria também fazer algumas contribuições. Nós estamos vendo aí, semana passada, relatório da ONU, dizendo que a situação climática do nosso planeta ela vai se agravando a cada dia. Se continuar como estamos, em 2100 teríamos um acréscimo de 4 graus e pouco, com um aumento de 1 metro no nível dos mares. Fora os inúmeros catástrofes naturais, como ciclones, tornados, etc., furacões. E, infelizmente, as pessoas, nós, seres humanos, somos muito imediatistas. Nós só pulamos quando a água esquenta no nosso pé, para não dizer em outro lugar. Então, nós temos que... eu não acredito muito nessa questão da boa vontade do ser humano. Algumas pessoas têm, lutam, como nós estamos aqui, brigando por um ideal, e outros também. Mas a grande maioria, a verdade é que não está nem aí. E a gente precisa lembrar daquele ditado famoso, que a parte mais sensível do ser humano é o bolso. E eu só vejo as coisas acontecerem nos Estados Unidos, não é no mundo afora, não é no Brasil, não. Nos Estados Unidos é todo mundo educado. Educado não, joga um papel no chão para ver qual a multa que você toma. Agora lá no Rio de Janeiro começou. E nós temos que verificar muito bem a legislação vigente, para que a gente, tudo bem, que a gente construa uma lei a N mãos, como estamos fazendo aí na questão do pó de minério. Vamos chamar o CDL, as associações comerciais, os shopping centers, vamos chamar todo mundo, mas vamos, de uma maneira conjunta, começar a fazer um movimento mais forte, porque se a gente ficar nessa conversa, pessoal, vamos lá, que é legal, é bom, essa coisa não vai dar em nada. Ou vai dar daqui 100 anos, na hora que o planeta estiver morrendo, todo mundo estiver já nas últimas. Então, eu acho que a gente tem que ser mais proativos. Nós temos os elementos, as ferramentas, os números, as estatísticas, nós temos tudo em mãos. Nós temos que agir. Infelizmente, tem pessoas que não têm conhecimento, e isso nem vão ter acesso a essas informações que nós que estamos no meio, né, lá botando isso no nosso dia a dia, temos acesso. Então, cabe a nós
além de alertar, criar mecanismos que vão paulatinamente pressionando para que as mudanças venham mais rápidas. Porque o próprio cientista os cientistas que apresentaram esses problemas que estão para acontecer em 2011, diz o seguinte, que ainda há solução. Mas quanto mais se demora a tomar a solução, mais cara ela fica. Uma coisa é tomar a decisão hoje, daqui 10 anos, daqui 20 anos, cada vez fica mais caro reverter. Dá para reverter? Dá. Mas cada vez vai custar mais. Então, já que nós temos essa consciência, vamos, junto com a ciência, junto com a prefeitura, junto com todos que estão aqui, junto com os demais atores, bolar ações enérgicas, rápidas, eficazes, para que essa situação possa se transformar no menor tempo possível, para que seja mais barato possível reverter isso aí. Então, essa é a minha sugestão. Hoje eu não sei, por exemplo, se uma loja ela é obrigada a descartar corretamente. Ela é obrigada. Uma loja que vende... Existe uma legislação no município, por exemplo, toda loja que vende eletroeletrônico seja obrigada a dar a destinação correta ou seja obrigada a receber. Essa lei existe? Ela está sendo cumprida? Ela está sendo fiscalizada? Então, algo desse tipo. Obrigado. A Tereza pode falar sobre isso. Nós temos a lei estadual, que ela... Acho que dezembro, né, Tereza? A partir de dezembro, a obrigatoriedade. Tem uma pessoa lá atrás querendo falar. Você pode vir até o microfone aqui mais perto ali e falar? Só um minutinho, Tereza. Vamos ouvir a contribuição que ele tem para dar. Boa tarde, gente. Eu sou servidor lá da Secretaria de Serviços e há 2 anos que eu trabalho ali e a gente tem procurado contribuir com ideias, sugestões, né? Até porque não era a minha área quando eu cheguei, mas eu vi que é uma área muito gostosa e interessante você lidar com o meio ambiente, você dar as suas contribuições. E eu vejo assim que no segmento a gente precisa unir mais as secretarias. Eu lembro aí quando o Hélio citou aí mais uma ação por parte da Secretaria de Serviços, mas eu colocaria aqui uma ação, mas também efetiva, da Secretaria de Meio Ambiente. Nós não podemos trabalhar isoladamente, atribuir à Secretaria de Serviços como toda demanda de serviço fosse única de responsabilidade da Secretaria de Serviço. Mas nós precisamos intensificar aí as campanhas educativas. Sabemos que mudar os comportamentos são difíceis, demandam um longo tempo, e a gente tem intensificado aí trabalhos dentro das escolas, né? Porque a gente sabe que para colher esses frutos, a gente tem que começar a plantar agora. E na outra fala também, Tereza, né? Eu gostaria de saber, Tereza, o que tem esse material que vocês têm absorvidos aí, os eletroeletrônicos, para onde eles têm sido destinados? Porque nós que atuamos ali na coleta seletiva, a gente faz um trabalho de campo, faz visita a um condomínio, quer seja na implantação da coleta, e a gente recebe muitas perguntas, somos bombardeados o tempo todo. Eu tenho meu eletrodoméstico, eu tenho meu celular, eu tenho minha pilha, eu tenho minha bateria, eu preciso descartar isso. Nós sabemos que nós temos uma lei federal, 12.305, onde no artigo 33 nós temos a questão que trata a logística reversa, aonde também nós temos que cobrar dentro da casa aqui leis aqui dentro para fazer cumprir isso, porque a prefeitura também está só absorvendo isso, né? A comunidade quer se descartar dos seus resíduos e ela vai procurar um meio mais fácil para se livrar, né? E acaba sobrando para a prefeitura. A prefeitura tem que se virar em fazer toda uma contrapartida, como também o Instituto AICEU, criando campos que não seria de nossa responsabilidade, a grande responsabilidade seria dos grandes geradores. Então, a gente vai absorver todos esses resíduos, como vocês têm feito esse trabalho aí. E para onde têm ido esses materiais? O que vocês têm feito com ele? Assim como eu vi que você falou, eu percebi que você tem uma dificuldade ali em destinar os monitores, né? Os de tubos, né? Então, para onde tem ido? O que tem sido feito com esse material? Então,
dentro da empresa Marca Ambiental, funciona uma incubadora de empresas de econegócio. A Revertec, que o Marcelo, infelizmente, não está aqui hoje, é o responsável pela empresa, ele está exatamente dentro dessa incubadora de pequenos negócios. Então, funciona dentro da própria área da marca. A empresa ela funciona com autorização ambiental do IEMA e está em fase final de processo de licenciamento, porque agora, já na fase final do processo no IEMA, o IEMA transferiu para a Prefeitura de Cariacica. Então, a gente espera que no prazo máximo de uma semana a gente já esteja com a licença, mas a gente funciona com todas as orientações à base dessa autorização ambiental. O que é feito com o material? Infelizmente, hoje ainda, né, a gente não utiliza muita tecnologia. É feito desmonte, né, principalmente dos pequenos, os telefones, são itens pequenos, e também os computadores, as placas de circuito, provavelmente vão também para a mesma indústria que vai recuperar os metais preciosos, porque no Brasil nós não temos nenhuma indústria que faz recuperação de metais preciosos. E o resto é plástico, é metal, é vendido no mercado mesmo de quem compra plástico para reciclagem ou quem compra metal para derreter. Então, é vendido os itens separados. Então, a empresa lá, o que ela faz? Ela faz o desmonte e ela vende o que a gente tem mercado para vender. Aí, vamos lá. Você falou dos computadores, e isso é fato. Os monitores, principalmente os monitores mais antigos, né, que acontece também com as televisões mais antigas, por causa daquele tubo, né, catódico. Aquilo ali tem metais, né, como chumbo e outros que são metais muito preciosos, ou muito perigosos. E hoje, aqui no estado, ainda, me parece que tem uma empresa que está tentando montar um processo aqui, mas ainda hoje, infelizmente, ele é destinado para a célula de aterro industrial. Então, muitas das vezes, a gente é obrigado a pegar o monitor por causa do restante do equipamento. Não sei se vocês observaram a quantidade de monitores que tem lá dentro. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que pagar para ir para a célula de aterro industrial. Assim como tem outros componentes, por exemplo. A gente fez um trabalho muito grande com a Excelsior, de desmonte de geladeiras, né, dentro do programa de eficiência energética da Excelsior. A gente desmontou mais de 6 mil geladeiras. Nas geladeiras mais antigas, tem a lã de vidro. Nós não temos o que fazer com lã de vidro. Então, a lã de vidro, a gente tem que mandar para o aterro industrial. Não tem como. Então, assim, esse é o processo que, basicamente, o Brasil inteiro, né? Hoje, a gente deve ter 1 ou 2 plantas que têm mais tecnologia aqui no Brasil para reciclagem de geladeiras. Tem um em Minas e tem um no Paraná, e me parece que tem um em São Paulo, que tem, né, um processo mais tecnológico. Mas eu mesmo já tive a oportunidade de visitar várias empresas em São Paulo e é tudo feito na mão. Porque a gente tem que entender o seguinte, cada fabricante ele tem uma linha de montagem específica, né? E cada um também tem os seus segredos industriais e outras coisas mais. Então, quando você vai fazer o processo inverso, que é desmontar, você não vai desmontar só telefone Motorola, só telefone Samsung. Não, vem tudo misturado, de todos os tipos. Como é que você vai industrializar um processo com várias tecnologias diferentes? Então, assim, há possibilidade de alguns processos, sim, eles terem tecnologia mais... Mas, infelizmente, no Brasil também, esse é um grande problema também relacionado a isso. A gente não produz muita tecnologia, infelizmente. Se você observar todas as grandes, os grandes equipamentos e as grandes tecnologias voltadas a esse setor, eu conheço, porque eu venho viajando muito para fora do Brasil também para conhecer, e você observa que são tecnologias, todas são europeias ou americanas. Então, assim, a gente não produz, não temos fabricantes que produzem máquinas que vão tirar o vidro da televisão. Não tem, ou do monitor da televisão ou do monitor do computador. E, assim, o ano passado eu estive em Milão. Eu fui exatamente visitar uma empresa que faz todo o processo de desmonte e ela é mais especializada em lâmpada fluorescente.
ela chega a recuperar até a terra rara, que é um mineral que é usado na fabricação da lâmpada fluorescente. E eles têm bastante tecnologia já implantada. Mas, por exemplo, máquina de lavar, televisão, a maior parte do processo é na marreta. Na marreta mesmo. Vai destruindo e depois vai metal para um lado, vai... eles investiram muito agora recentemente, essa empresa, em desmonte do tubo da televisão, das televisões mais antigas. Por quê? A gente pensa assim, na Europa não tem mais essas televisões antigas, tem muito ainda no mercado. Então, eles têm um processo... Mas se você imaginar o tamanho das máquinas para tirar com segurança, né, desmontar o monitor e tirar, né, isolar o processo dos metais que são perigosos, é muito grande, gente. É muito grande. As máquinas são enormes, enormes. E são máquinas que são fabricadas na própria Itália. Então, assim, a gente espera que, com esses acordos setoriais, a gente consiga avançar alguma coisa, né, aqui no Brasil e que, de fato, haja um compromisso por parte dos fabricantes de que esses produtos, né, eles, de fato, eles vão ter um fim adequado, porque eles aqui, teoricamente, vão ter que demonstrar para o governo, né, de que eles estão fazendo o processo de forma correta. E o engraçado que a gente pode observar disso é que essas empresas são as mesmas empresas que estão nos Estados Unidos e as mesmas empresas que estão na Europa, não é? São todas. É Samsung, Motorola, Sony, Hyundai, não sei o que mais, Panasonic. Não são empresas mundiais? Lá elas fazem, mas aqui ninguém quer fazer. Até que seja obrigado. Como é que é o seu nome? Jonas. Jonas, Tereza deu uma explicação aí bastante ampla e técnica, devido à experiência dela, mas o que nós queremos fazer com esse plano piloto que está em operação lá no shopping é fazer esse trabalho que nós vamos aqui de formiguinha e trazer conscientização. E a Revertec, que é essa empresa especializada em desmontar e dar a destinação correta, está dentro dessa parceria, junto com o shopping, junto com a Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara, junto com o Instituto Ideias e a marca Revertec. Mas o que a gente pretende fazer é não ficar esperando a boa vontade da União, do Estado. Nós temos que fazer a nossa parte. Vitória tem dado bons exemplos de muitas coisas, e eu acho que pode dar esse bom exemplo. Então, já que tem tanta gente aqui, tanta cabeça boa, tanta cabeça pensante, disposta a fazer alguma coisa, vamos juntar as nossas experiências, como essa que você falou. Tem que envolver, sim, a Secretaria de Meio Ambiente, porque tudo começa através da educação ambiental, e buscarmos soluções efetivas. O que nós podemos fazer de fato aqui? Porque se essa pessoa que vem lá de São Paulo, comprar todo o resíduo eletrônico da CST e ter um comprador lá fora, por que nós não podemos vender para esse cara lá de fora também? Por quê? Então, está aí, o caminho das pedras já está dado. Vamos recolher isso tudo e vamos vender, se for o caso, né? Basta a gente conhecer os caminhos, o que eles estão fazendo, e caminhar alguma legislação nessa direção. Ok? Sérgio. Olha só, só para reforçar rapidamente o que o Sérgio falou, essa ideia do ecoponto, ela é para mostrar que o sistema funciona. É possível fazer certo. É possível fazer certo. E com parcerias envolvendo só a iniciativa privada. Tá? Isso foi avaliado, está em avaliação. A minha avaliação é extremamente positiva. 1.200 quilos em 16 dias é um resultado bom. Podemos ampliar? Podemos. Mas envolvendo a Sensa, envolvendo a Seman, eu acho que aí a gente aumenta a capilaridade e é possível ampliar aí esse segmento. Então, na minha avaliação, é extremamente positivo. Nós precisamos ampliar isso aí sim e responder algumas questões que ainda não tivemos respostas, com relação à própria ampliação da captação, o que fazer pós 90 dias, serão esses mesmos parceiros, nós vamos ter outros parceiros, né? Vamos buscar o CDL. Então, acho que a gente tem muito trabalho pela frente. Sérgio, Oi, Ivan. Eu também dou uma ideia
de aproveitar as crianças, os adolescentes, que são usuários quase 100%, e panfletagem ou uma educação nas escolas para divulgar o Ecoponto, porque com certeza as nossas crianças, eu fui conhecer o computador com 30, 40 anos, hoje as crianças com 5 anos já usam mais computador do que nós, então eu acho que é um jeito de usar a Secretaria de Educação com panfletagem, com educação ambiental que o Jonas falou, porque isso vai ajudar muito a identificar as nossas crianças para ir até o shopping. Porque eu lá em casa, eu vou no shopping e não lembro, mas a minha criança vai lembrar disso. Ótimo, Ivan. Eu só Então, queria só fazer uma sim. observação, eu sei que você está, né, já estamos no horário, É, mas estourou. é preciso a gente separar as coisas, né? Então, assim, existem as empresas que têm, né, a questão do patrimônio está relacionado com as empresas públicas, as empresas como, né, as grandes empresas que têm essa coisa estruturada do patrimônio, que aí também tem uma coisa meio complicada, né, Rodrigo? Que depois eu até quero conversar com você. Porque, na realidade, a prefeitura ela é uma consumidora. Ela está usando. Ela, teoricamente, pela lei, ela seria obrigada a dispor de forma correta. Tudo bem, ela está vendendo, mas ela deveria estar pagando para destinar. Mas tudo bem, ela está vendendo, ela está transformando num ativo aí, porque esse sistema ainda não funciona muito bem. E, por outro lado, o que eu queria dizer é o seguinte, o objetivo do Ecoponto no shopping não é estar direcionado às empresas, mas está direcionado à população. A população que precisa, de fato, quer dizer, que a gente sempre achou que precisa, de fato, de ter um sistema aonde seja, né, ou ter um ponto onde possa destinar aquele resíduo da sua casa mesmo, né, o computador, o telefone celular, todo mundo, toda hora muda o telefone, como você mesmo falou, entendeu? Então, o Ecoponto é para isso. Isso não quer dizer que ele não possa fazer outras coisas, como participar de leilões, vou até me informar melhor com você sobre isso, entendeu? Porque se está dando para alguém, também pode estar dando para a Revertec, é como você mesmo colocou, né? Se dá para alguém se automanter, né? Manter uma empresa com leilão, então nós precisamos conhecer melhor como é que funciona isso para que a gente possa também participar. Você vai falar, né? Deixa eu dar mais uma contribuição aqui. Veja bem, o trabalho que a gente faz parte de como o nosso cliente ele está trabalhando. A gente, ao longo dos anos, né, com a experiência de alienação de bens inservíveis, isso desde 2006 na área pública, eu passei a conhecer bem o problema da área patrimonial, da geração de bens inservíveis. Eu já cheguei a ser contratado por prefeituras aqui no estado, lá em Pernambuco. Passei um ano com um contrato em aberto e a gente não conseguiu fazer nenhum leilão porque não se tinha uma lista. Motivo pelo qual a gente passou a entrar na gestão do patrimônio como um todo. Eu já propus aqui à prefeitura, inclusive, Sérgio, um trabalho que vai até além da questão do leilão, que precede, de se fazer um diagnóstico do problema, de se avaliar a vida útil econômica dos bens, porque o que acontece é se identificar um bem inservível quando ele já não serve para nada. Vira uma sucata, está trazendo dano ao meio ambiente, ao passo que ele é um inservível do ponto de vista antieconômico, do ponto de vista de obsolescência tecnológica, uma série de outros problemas devem ser identificados, destinados da forma correta, alimentar uma indústria nessa área aqui, que eu chamo de eficiência ambiental, preservação ambiental com retorno econômico, com retorno financeiro, social, localmente, agregar valor aqui. Aí a tecnologia que a gente possui vai buscar até o comprador lá da China, Sérgio. A gente tem esse alcance através da tecnologia, até leilões internacionais são possíveis de serem feitos. Então, se fazer um trabalho, agora, o que falta, como o Sérgio colocou, né? A gente só é acionado, muitas vezes aciona quando tem que resolver um problema, o problema já está enorme. Né? Aí tem que apagar o incêndio, aí se criam atalhos que muitas vezes não são os corretos de serem feitos, e aí esse problema ele vai se arrastando ao longo dos anos. Para o Ecoponto, né, eu estou à disposição para a gente sentar e verificar o que se tem de resíduos, o que está se recolhendo, e a gente contribuir para dar continuidade a esse trabalho. Vamos ver o que foi recolhido, o que é possível de se vender, de se gerar receita e mostrar que é possível ter um processo completo. Então, uma visão holística de tudo, início, meio e fim. Gerar receita com isso
e aí isso vai se retroalimentando, alimentando o fundo que foi criado, criando outras oportunidades na iniciativa privada e trazendo a sociedade para dentro de todo o processo. Bom, então, para encerrar, eu acho que nós temos um grande desafio a partir dessa reunião de hoje, desse resultado. Se nós queremos, porque esse ecoponto lá no shopping, nós tivemos um suor danado para poder colocar para funcionar, se daqui 60 dias isso tiver uma arrecadação pequena, nós fracassamos na nossa tentativa. Nós temos que criar uma situação em que, daqui 60 dias, a adesão seja tamanha e que o shopping vai fazer, pô, não posso tirar isso daqui. Porque tanta gente vindo aqui trazer, como é que eu vou fazer? Ou que se ele tem que tirar de lá, alguém vai ter que suportar essa tarefa. Então, eu acho que no primeiro momento, queria dar como sugestão, deliberar aqui de encaminhamentos, primeiro, que todos nós aqui, através das nossas mídias, inclusive no nosso informativo semanal, vamos colocar lá, toda semana sai para não sei quantas mil pessoas, nos informativos da Ciência, nos informativos da marca, nos informativos da Gesto e etc., que a gente divulgue bem grande lá, lixo eletrônico, leve no Shopping Vitória aos finais de semana. Vamos fazer essa divulgação maciça. Segundo, vamos procurar imediatamente a Secretaria de Educação para divulgar em toda a rede municipal e vou também na Secretaria Estadual, vamos lá com o secretário Clint, fazer a mesma divulgação na rede estadual sobre esse ecoponto. Urgente, fazer uma apresentação simples, uma abordagem simples que o professor mesmo possa, que não vai dar tempo de todas as escolas, não tem jeito. Então tem que ser uma coisa que tem que ser passada da gestão do secretário para os professores, digam isso aos alunos, de um modo geral. E a partir daí, terceiro ponto, então nós, os alunos e as entidades de comércio, CDL, Associação Comercial, shoppings, provocar uma reunião urgente para fazer essa divulgação. Que aí, se esses 3 segmentos aí der certo, aí nós vamos ter um volume muito maior que vai obrigar a que essa coisa seja contínua, não morra. Porque se tiver não deu certo, acabou, recolhe o container, deixa para lá. Então, vamos cada um abraçar isso aí. Nós vamos fazer via gabinete, provocar vocês todos aí em cima dessas tarefas que nós vamos fazer. Ok? Podemos... Todo mundo está de acordo? Ok? Então tá bom. Gente, muito obrigado. Está encerrada a reunião. Só um minutinho. Rapidamente, nós temos mais uma reunião dentro desse nivelamento aqui dos conhecimentos, que é sobre parceria público-privada. E essa reunião está agendada para novembro, que é a próxima reunião ordinária do grupo. Então, nós vamos estar enviando aí, após definir, fechar quem será o palestrante, nós vamos ter aqui um outro momento muito parecido com esse, para discutir a questão de parceria público-privada, para resolver a questão dos resíduos. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos.